Louvado seja Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou abrir aqui no celular, irmãos, a Bíblia. Porque por conta do vento, né? A gente não vai ter condições de estar acompanhando, não. Uma mão no microfone e a outra na Bíblia, né? Mas aqui nós iremos compreender. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, né, irmãos? E a palavra do Senhor diz assim no verso 25: Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja Deus. Diante dessa palavra, queridos irmãos, nós podemos meditar no que Jesus tenta dizer no capítulo 11. A palavra do Senhor vai dizer no início do capítulo 11, que ali Jesus, lá no início do verso 1, Jesus, depois de instruir os discípulos, ele sai para pregar nas cidades, para anunciar o reino dos céus. Então ele passou por muitas cidades ali, pregando e falando sobre o reino dos céus. E ali a palavra do Senhor também vai destacar algo importante, que é o momento em que João está preso. E ali João manda os seus discípulos ir até Jesus perguntar se era ele mesmo, ou se eles deveriam esperar por outro. E Jesus, queridos irmãos, fala para aqueles homens voltar novamente até João e falar a eles: louvado seja o nome do Senhor. Ele diz o seguinte, o nosso Senhor Jesus, ali para os discípulos de João, Jesus respondeu e disse: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E ali naquele momento Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Verso 6 diz: e bem-aventurado é aquele quem não achar em mim motivo de tropeço. Louvado seja Deus. Nessa passagem nós podemos perceber que Judas estava um pouco duvidoso pela rejeição dos religiosos da época com relação a Jesus, e também pelo que João estava ali enfrentando com certeza naquela prisão. E ele, para pedir a confirmação e convicção se realmente era Jesus o prometido, aquele que estava ali, ele pede aos seus discípulos para ir até Jesus, para perguntar se era realmente ele ou se deveria esperar por outro. E Jesus, para falar, confirmando que ele era verdadeiramente o Cristo, o Messias escolhido, ele diz: voltem, anunciem a ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Não somente ouvindo, mas também estão contemplando o que está acontecendo. E Jesus fala dos grandes feitos, dos grandes milagres que ele realizou sobre essa face da terra. Ele diz que o cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estava sendo pregado o Evangelho. Isso mostra claramente a plenitude, a perfeição da confirmação da palavra de Jesus. Então Jesus trouxe ali o ânimo para o coração de João, pelo momento em que ele estava passando, momento de sofrimento na prisão, com certeza. E Jesus, para mostrar também que tudo estava se cumprindo, Jesus traz essa palavra. Jesus ali exorta a João, naquele momento de dificuldade que ele estava passando, que ele era o Messias prometido.
E ainda valia a pena ele continuar perseverando na presença do Senhor. E isso também serve de exemplo para cada um de nós. Quando muitas vezes as dúvidas batem em nosso coração, o sofrimento, o cansaço, a dor, os momentos de aflições, que nós nunca venhamos se esquecer de quem Jesus é na nossa vida e do que Ele também deve ser, porque nós sabemos que Ele já é o soberano, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, mas o que Ele está sendo em nossa vida? Como nós estamos enxergando Jesus? Então isso é muito importante, queridos irmãos. Porque Jesus não é qualquer pessoa. Jesus, ele não é um homem qualquer, mas ele é o Filho do homem, ele é o Filho prometido de Deus, aquele que havia de vir a este mundo para remir, para redimir, para trazer purificação sobre a humanidade. Para que todo aquele que nele crê, como diz a palavra, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tem o poder de realizar o maior milagre que nós podemos imaginar. Porque Ele é o Senhor que resolve as causas impossíveis. Ele é especialista. Ele tem poder para todas as coisas. Mas o maior milagre realizado por Jesus em nossa vida, queridos irmãos, foi o alto preço pago na cruz, onde dá direito a todo pecador, a todo ser humano, a ter a oportunidade de alcançar o perdão de Deus, de ser alcançado pela graça salvadora, de ser recebido pelo Senhor de braços abertos e assim ter a sua vida purificada, limpa e lavada pelo sangue de Jesus. Então, queridos, ali a partir daquele momento, Jesus começa a falar quem era João. Jesus começa a mostrar ali ao povo que estava ao seu redor sobre o grande testemunho de João Batista. E Jesus também traz uma grande repreensão para aqueles homens que estavam a todo momento ali, ao redor de Jesus, ao redor de João no seu tempo, para poder criticar, para poder murmurar, para poder desacreditar do tempo que havia chegado, que era a plenitude do tempo, a promessa que estava se cumprindo, tanto de João Batista, aquele que iria preparar o caminho de Cristo, que preparou, como também no momento de Jesus. E Jesus traz uma exortação pesada para aquelas pessoas. Ele diz, olha, vê o João comendo, bebendo, e vocês diziam, esse tem demônio. E aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês também não aceitam, não recebem, não querem ouvi-lo, não querem obedecê-lo, não querem aceitar como o Senhor das suas vidas. Aleluia, Deus. E Jesus ali diz que Jesus era um glutão, era um bebedor de vinho, amigo de publicanos. Mas Jesus, queridos irmãos, ele estava a todo momento tentando mostrar para este povo que a salvação só era conquistada por meio dele. E que além e acima de tudo que o homem possa pensar, que pode alcançar nesta vida, nesta terra, nada é mais valioso do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada é mais valioso do que saber que em Jesus nós temos a paz que excede todo entendimento. E é por isso que Jesus, ele fala ali, trazendo uma repreensão para as cidades vizinhas, Corazim, Betsaida, ali sobre aquelas cidades, Cafarnaum, dizendo que se os milagres que tivessem sido feitos em outras cidades como Tiro e Sidom, ali muitos tinham se arrependido, muitos tinham se vestido de panos de saco e ali estavam se arrependendo diante do Senhor. Mas aquele povo, onde o Senhor realizou muitos milagres nessas cidades, eles permaneciam com seus corações endurecidos. Eles permaneciam com suas mentes fechadas, não deixavam, não aceitavam, não queriam crer, não confessavam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, queridos irmãos, é onde entra a passagem do capítulo 25, onde Jesus fala, graças te dou, ó Pai, porque
ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Louvado seja Deus. Por que pequeninos? Pequeninos porque o Senhor, que conhece e sonda os corações, Ele sabe aqueles que entendem a sua limitação e sabe também que precisa de Jesus. Então nós, queridos irmãos, precisamos sempre entender que somos seres limitados, que por mais que nós venhamos conquistar algo, nada pode superar aquilo que Jesus pode realizar em nossa vida. Por mais que nós venhamos conquistar bens, alguma coisa, ou até mesmo não ter nada, mas se nós tivermos o nosso coração ainda fechado, endurecido, não reconhecer que dependemos de um Deus soberano, com certeza o nosso coração vai estar ensoberbecido, o nosso coração vai estar cheio de arrogância, de incredulidade, mas o Senhor Jesus promete: colocarei um coração de carne ao invés, e tirarei o coração de pedra. Louvado seja Deus. É Jesus quem faz essa transformação em nossa vida. E nós somos considerados como os pequeninos porque nós ouvimos a sua voz, porque nós abrimos o nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração, nós deixamos Jesus entrar. E Jesus se torna não somente o nosso Salvador, mas Senhor, dono da nossa vida. Louvado seja Deus. E quão maravilhoso é, queridos irmãos, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se a sua vida ainda não está na mão de Deus, se há alguém que ainda não entregou sua vida por completo ao Senhor, que você tome essa decisão hoje, pois Jesus te chama, Ele te faz um convite, para que você possa abrir o seu coração e ouvir a sua voz. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele faz o convite a todos nós, a todos os pecadores, a todas as pessoas que se acham incapazes, a todas as pessoas que reconhecem que não são perfeitas. Jesus faz esse convite, revelando a sua graça, revelando a sua salvação, revelando a sua soberania, a sua misericórdia e o seu amor para com todo pecador. Louvado seja Deus. E diante disso, queridos irmãos, o capítulo 11 termina com Jesus trazendo o significado central deste capítulo, onde Jesus ele faz o convite a todos, dizendo, no verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Louvado seja Deus. Jesus tem alívio para a nossa vida. Jesus, Ele tem consolo para os nossos corações. Se você se encontra cansado, sobrecarregado, vá até o encontro de Jesus. Busque o Senhor Jesus, porque nele você encontrará paz para a sua vida. Pode estar enfrentando a maior guerra que você viu enfrentar, a maior enfermidade, a maior dificuldade, o maior problema, escassez. Mas se você tem Jesus em sua vida, Ele alivia todo fardo. Louvado seja Deus. Ele traz alívio aos corações. E Ele dá esse conselho, queridos irmãos, para aqueles pequeninos, para todos quanto ouvirem a sua voz. Ele faz esse convite, venham a mim. Então, se você se considera uma pessoa que está cansada, que está sobrecarregada, que tem sofrido neste mundo de dor, que tem passado por momentos de dificuldade, não consegue vencer sozinho, Jesus faz esse convite para você, porque você não está só. E essas batalhas, elas não são vencidas sozinho, porque não é na força do nosso braço, não é naquilo que temos, que possuímos, que iremos obter a vitória, iremos encontrar paz, descanso para o nosso coração. Não, nós só conseguiremos vencer quando nós corrermos para os braços de Jesus, quando nós abrirmos o nosso coração e deixar Jesus entrar. Então, quantas e quantas vezes, queridos irmãos, nós estamos tão cansados e sobrecarregados, e isso acontece porque muitas vezes nós não temos ido à fonte de alívio,
nós não temos corrido para aquele que pode trazer descanso para a nossa vida, que é somente Jesus. Então não corra sozinho, não lute sozinho, não carregue sozinho os fardos que você tem suportado e levado. Jesus é contigo, louvado seja Deus. E Ele te sustenta e te segura. Ele está ao nosso lado a todo momento. Não somente quando nós queremos pedir algo, mas também quando nós estamos passando por alguma dificuldade ou quando também estamos desfrutando de qualquer bênção que possa vir sobre a nossa vida. Porque Jesus, queridos irmãos, Ele está presente em nosso meio. Mas para que Ele venha se manifestar e nós venhamos sentir o seu agir, precisamos ouvir a sua voz. Precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis para se atentar à sua vontade. E no verso 29 e 30, Jesus conclui dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Então é só Jesus, queridos irmãos, que tem o melhor para dar para as nossas vidas. Diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, das enfermidades, dos problemas que passamos, Jesus, Ele estará sempre ao nosso lado, para poder nos ajudar a carregar aquilo que tem sido um fardo, que nós não temos conseguido sozinho. Jesus, Ele tem poder para nos dar força, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor, eles renovam suas forças. E assim como águia, eles subirão, louvado seja Deus. Eles são renovados, são transformados, porque é no Senhor que nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza para a nossa vida. Então, diante dessa palavra, que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, a descansarmos nos seus braços, a confiar na provisão de Deus, a entregar a nossa vida nas mãos dele, saber que Ele tem cuidado de cada um de nós, que Ele tem visto o que nós estamos enfrentando, que Ele tem visto aquilo que nós estamos passando e Ele está sempre ao nosso lado. Se assim nós formos fiéis a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele assim está sempre a nos sustentar, porque a sua palavra diz que Ele não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir o nosso clamor. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, vá até a Ele. Se você é alguém que se considera pequenino, mas que reconhece que você tem um Deus grandão, louvado seja Deus. Um Deus não com um D pequeno, mas com um D grande. Esse é o nosso Deus. É o grande eu sou. É o Deus dos deuses. É aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, em quem nós devemos confiar e entregar a nossa vida por completo. Só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade no poder do nome de Jesus.